Começando a navegar por aquelas páginas que me levam a pensar como é grande teu amor por mim. Oh, quão grande é teu amor por mim. A escola sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus, sua palavra eterna estudar. Venho cumprir essa missão que me entregaste sem temor. Hoje levanto e respondo, eu vou viver a missão. Olá a todos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Essa semana, nós estamos estudando a lição 2, e a lição 2 diz assim: a questão central, amor ou egoísmo? O verso para memorizar está em Isaías, capítulo 41, verso 10, que diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que declaração maravilhosa que a gente já começa essa lição, né? Então, a lição dessa semana, nós vamos entender um pouquinho vamos falar sobre a destruição de Jerusalém, né? E qual foi as estratégias, de Satanás para destruir o povo de Deus. Vamos ver também que Deus nunca é pego de surpresa e nos momentos mais difíceis ele preserva seu povo, ele está com o seu povo. No domingo a gente começa dizendo assim: um salvador de coração quebrantado. Eu vou ler um pedacinho aqui do que diz a lição. Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. João escreveu: veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus fez tudo o que pôde para salvar seu povo da destruição iminente da sua amada cidade. O amor de Jesus por seu povo é infinito. Ele repetidamente apelou para que se arrependesse e aceitasse o grandioso convite de misericórdia. Muito triste, né? Jesus veio para o seu povo, e como ele mesmo diz na sua palavra, olhando para Jerusalém, ele diz que ele, como uma galinha, queria que o seu povo, fosse como os pintinhos debaixo das asas da galinha para proteger, mas infelizmente o seu povo, a maioria deles não aceitaram. Louvado seja Deus que muitas pessoas aceitaram o chamado, de Cristo, mas algumas pessoas foram relutantes, e isso é muito triste, Mas a gente sabe que Jesus, ele é tão amoroso que ele fez tudo que podia para tocar o coração das pessoas, como até hoje ele faz, E é difícil entender a situação, da destruição de Jerusalém à luz do amor de Deus, Porque se Deus é amor, se Deus é todo poderoso, como nós já falamos na lição passada, por que ele deixou que Jerusalém fosse destruída, Você sabe que há milhares, de anos atrás, aconteceu essa destruição literal da cidade de Jerusalém, O general Tito, um general romano, ele liderou um exército contra a cidade. E a Jerusalém, então, foi devastada. Existem relatos de historiadores da época, como um chamado Flávio Joséfo, que ele viu essa destruição de perto e contou os detalhes terríveis, que as escadarias do templo estavam cheias de sangue, homens, mulheres e crianças foram mortos. Foi uma situação muito triste, muito difícil de ver, E aonde estava Deus, então, enquanto seu povo sofria? Deus estava com o seu coração, como diz a lição, partido. Por quê? Porque ele tinha alertado o seu povo para que eles fugissem, Mas o seu povo não quis ouvir. A morte dos inocentes foi um ato de Satanás e não de Deus.
Satanás se deleita na guerra, pois a guerra, né, ela desperta os piores sentimentos humanos. E ao longo do tempo, essa tem sido uma estratégia de Satanás. Todas as vezes que tem uma guerra, que tem um desastre, algo terrível, e muitas pessoas morrem, crianças, ele tenta, por meio disso, culpar a Deus por esse desastre. E fazer que muitas pessoas fiquem se perguntando onde estava Deus, né? A maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém, né, em 70 depois de Cristo, era de origem judaica. Deus desejava preservar as pessoas. Por isso mesmo ele instruiu que quando os soldados estivessem indo atacar, para que eles fugissem, né? E na próxima lição, a de segunda, vai falar que algumas pessoas, sim, elas conseguiram sair ilesas, né, dessa invasão romana. Cristãos providencialmente preservados. A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Então, o exército romano, ele cerca a cidade de Jerusalém. E, de forma inesperada, eles recuam, eles voltam. Nesse momento, né, os soldados judeus, eles fizeram o quê? Eles foram atrás, já que eles recuaram, nós vamos agora atacar. E neste exato momento, os cristãos que tinham recebido essa orientação de Cristo, que eles deviam fugir, eles então pegam todas as suas coisas e fogem, né? E no momento que eles fogem, a sua vida é preservada. Os judeus, infelizmente, não ouviram essa orientação, e aí quando os soldados romanos novamente sitiaram a cidade e voltaram, eles atacaram e destruíram a cidade de Jerusalém. Deus, ele é soberano sobre todos os eventos da terra para cumprir os seus propósitos. Embora às vezes ele altere seus planos com base em nossas escolhas, porque nós temos livre-arbítrio, né, para decidir. Todas aquelas pessoas receberam a orientação e elas decidiram, vou ouvir a orientação de Jesus ou não. Então, se eles tivessem todos escutado a orientação de Jesus, nenhum deles teria morrido. Mas, infelizmente, alguns assim não aceitaram, né? Então, você vê que Satanás, ele sempre, ao longo da história da humanidade, ele sempre se esforçou para destruir a Igreja de Cristo. Mas ele não venceu e não vencerá, não é mesmo? Terça-feira, fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Lembra da história de povo de Israel também, quando eles estavam no Egito? A Bíblia fala que quanto mais eles eram perseguidos, mais eles eram maltratados, mais o povo de Deus crescia. E não é diferente com a igreja. Fiéis proclamaram a palavra com poder. Vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. Esse é o poder do evangelho, né? Os discípulos enfrentaram ameaças, não foi fácil para eles. Ameaças, prisão, perseguição, morte. Mas eles com coragem permaneceram fiéis pregando a palavra de Deus. As igrejas se multiplicaram em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. O evangelho, ele triunfou diante dessas, né, probabilidades desanimadoras, né? Porque a perseguição desanima, porque a morte desanima, né? Porque todos esses eventos ruins, eles acontecem para nos desanimar, para fazer com que a gente desista, né, de continuar a nossa caminhada. Mas nada desanimou o povo de Deus. E esse momento em que Jesus, antes de ascender ao céu, ele passa ali aqueles 40 dias com os discípulos veem Jesus ressuscitado, Jesus transformado. Isso foi realmente um vislumbre que mudou as suas vidas para sempre, né? Deu a eles razão, motivo para viver. E Jesus também deu para eles uma grande comissão, que era para que eles pregassem em todos os lugares da terra. Mas eles não iam sozinhos, porque eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E aí sim, eles seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Apesar de toda a dificuldade, todas as vezes que um discípulo, um servo morria, aquilo servia de testemunho e fazia com que outras pessoas se convertessem, né? E as pessoas olhavam e falavam, olha, em meio a tanta perseguição, essa pessoa continua em pé, é porque tem algo realmente de extraordinário neste Deus que elas pregam. Quarta-feira, cuidando da comunidade. A igreja cristã primitiva, ela cresceu não apenas porque seus membros pregavam o evangelho, olha só como isso é importante, mas também porque eles viviam o evangelho. Isso é muito importante, irmãos.
As pessoas têm que ver em nós não apenas o que a gente fala, mas a nossa vivência, a nossa postura, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então a igreja crescia porque ela fazia a diferença. Ela só não falava, mas ela demonstrava através dos seus atos que ela realmente era diferente dos outros povos, das outras nações. Isso era o que Cristo queria, né, quando escolheu Israel, para que eles fossem diferentes. Os crentes seguiam o modelo de ministério de Cristo e eles percorriam todos os lugares pregando e vivendo esse evangelho. E aqui diz também que a igreja do Novo Testamento também se importava com as pessoas como Cristo se importava. Cristo, quando esteve na terra, ele se importou, ele amou, ele cuidou das pessoas. Então, esse também deve ser o nosso papel. Isso é viver o evangelho. Não adianta eu falar teologicamente, não adianta eu pregar bonito, eu conhecer as histórias da Bíblia, se eu não amo as pessoas, se eu não tenho o amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele se transforma em ações concretas e não só apenas com palavras. A igreja de Cristo era seu corpo na terra. Ela também, nesses primeiros séculos, expressou o amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade ferida e quebrantada. Esses crentes eram exemplos vivos da compaixão do Senhor. Será que nós temos sido exemplos vivos da compaixão de Cristo? Será que as pessoas olham para nós e conseguem enxergar o amor de Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações? Você sabe que o diabo, tudo que ele quer e quis é desfigurar o caráter, a imagem de Deus na humanidade. E quando todas essas coisas ruins acontecem, é isso que ele está tentando. Mas quando eu e você, como filhos de Deus, a gente tem amor, compaixão pelas pessoas, Satanás perde. Porque as pessoas olham para nossas atitudes e conseguem enxergar ali a imagem de Deus. Nós restauramos a imagem de Deus perante todo o universo, perante todo o planeta, quando nós fazemos aquilo que Cristo também fez, né? Então, Satanás, ele não consegue continuar com a sua mentira quando as pessoas enxergam em nós, em nossas atitudes, o amor de Cristo. Jesus disse o seguinte, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele diz o seguinte, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O desejo de Jesus é que a gente seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente saudáveis. E quando nós, através da graça curadora de Cristo, somos alcançados, né, com essa cura, com esse poder, essa presença do Senhor, nós passamos a querer curar as pessoas também, com o nosso testemunho, com a nossa vida, né? E Jesus nos envia como embaixadores dele, para tocar o coração desse mundo quebrantado. E para terminar, quinta-feira diz assim, um legado de amor. O amor era a norma das comunidades cristãs nos primeiros séculos. E aí Tertuliano ele afirma o seguinte, ó, são principalmente os feitos de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca sobre nós. As pessoas falam assim, ó, vejam, dizem, como amam uns aos outros. O amor impacta a vida das pessoas. E o que mais as pessoas precisam no nosso mundo é de amor. Mas um amor verdadeiro, altruísta, que não pensa em si, mas que ajuda as outras pessoas. E aqui conta que duas pandemias, né, uma chamada peste antonina e a peste de Cipriano, eles devastaram o mundo, né? E os cristãos, o que eles fizeram? Eles ministravam aos doentes. Em meio a uma situação caótica, os cristãos demonstravam amor uns pelos outros. E isso impacta a vida das pessoas, que aqui diz na história que até muitos romanos se converteram. Pelo quê? Pela atitude de amor que os cristãos tinham, né? Então, nós também, na nossa era, na nossa época, no nosso século, quando nós demonstramos amor, quando acontecem essas catástrofes, essas pandemias, essas dificuldades todas, essa corrupção, essas guerras, quando nós, como filhos de Deus, demonstramos amor, cuidado pela vida das pessoas, nós conseguimos impactar muito mais do que com as nossas palavras, né? Se foi assim no passado, continua sendo assim. O amor é a maior arma para vencer todo o mal. Então, que o Senhor Jesus nos ajude a não sermos apenas crentes de palavras, mas principalmente de atitudes. Como diz a palavra de Deus, porque Cristo nos amou primeiro. Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele é amor.
Então, nós, como filhos de Deus, precisamos amar as pessoas, amar a sua obra, amar a sua vinda. Amém? Que Jesus nos ajude, a mim e a você, a continuar nessa jornada de fé. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, porque este imenso amor nos alcançou. E como ele nos alcançou, queremos que este amor se expanda a todas as pessoas que precisam. Que elas possam ver em nós, Senhor, o teu caráter, a tua imagem e tudo aquilo, Pai, que o Senhor sente por elas. Amor, compaixão. Usa, Senhor, a nossa vida como instrumento em tuas mãos. E que guerras, fomes, destruição não venham, Senhor, impedir essas pessoas de conhecerem o verdadeiro Deus. Nós te agradecemos por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas e pedimos continue conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo, se Deus quiser.